queridas irmãs, vamos nesse momento relaxar o nosso corpo material, relaxar a nossa mente, nos colocarmos em paz e receptivos para tentar, através da nossa compreensão, absorver as palavras do Mestre Jesus, que nos disse: bem-aventurados aqueles que sofrem, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Vamos nesse momento orar aquele poema de luz e amor que o Cristo nos deixou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor, paz, cura e prosperidade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, sucumbir às tentações, mas livra-nos de todos os males, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Meu bom dia a todos os radioouvintes e internautas da 98.3 FM, Rádio Termal. É com a grande alegria que enviamos o nosso carinho, o nosso afeto a todos os que têm a caridade de escutar-nos nesta manhã e que no futuro o farão também. Esta programação que é promovida pelo Centro Espírita Francisco de Assis de Santo Amaro da Imperatriz convoca os nossos corações para refletirmos em nome do nosso Senhor Jesus neste mês de novembro, no qual muitos de nós relembramos os seres amados que partiram à pátria espiritual, aqueles mal chamados mortos. Para isso, vamos continuar o nosso relato do programa anterior, aquela primeira viagem de Allan Kardec, de 1860, após a saudação do Sr. Guillaume. Ele responde fraternalmente, com muita alegria e emocionado, de que ali tinha encontrado pessoas verdadeiramente espíritas, aqueles unidos pelo coração, aqueles que, em nome da fraternidade, esqueciam e superavam todas as suas diferenças, sempre relembrando que, para apagar as dissidências e, ao mesmo tempo, continuar com perseverança apesar das dificuldades, estudando, praticando e amando, em nome dos princípios espíritas, em nome de Jesus. Ao retornar a Paris, Allan Kardec recebe uma cópia daquela narrativa que tinha saído na Gazette de Lyon. E podemos encontrar em outubro de 1860, na edição da Revista Espírita de Estudos Psicológicos. Ali, sob o título da Resposta do Sr. Allan Kardec, a Gazette de Lyon, ele faz referência
aquela narrativa do senhor C.M., um anônimo, no qual tinha relatado que, após ter assistido a uma reunião espírita, a uma sessão, ele diz assim: são chamados de espíritas certos alucinados, que não obstante haverem rompido com todas as crenças religiosas de seu tempo e de seu país, pretendem entrar em relação com os espíritos. Concebido das mesas girantes, o espiritismo não passa de uma das 1000 formas desse estado patológico em que pode cair o cérebro humano quando se deixa levar por essas 1001 aberrações de que a antiguidade, a Idade Média e os tempos atuais não deixaram de dar muitos exemplos. Convidado a assistir a uma das reuniões hebdomadárias dos espíritas lioneses, entramos numa oficina onde se achavam 4 teares, um dos quais parado. Ali, entre as 4 forcas dessas máquinas, a Sibila sentou-se à frente de uma mesa quadrada, sobre a qual havia um caderno e ao lado uma pena de ganso. Notai bem que dizemos uma pena de ganso e não uma pena metálica, pois os espíritos têm horror dos metais. O antro de Trofônios está situado numa oficina. O sumo sacerdote do local é um tecelão de seda e sua esposa é a Sibila. Os adeptos são aqueles ignorantes. Vejam só, meus irmãos, essa publicação, essa calúnia. Allan Kardec não podia ficar em silêncio. Então, assim, enviou a resposta à Gazette de Lyon para que fosse publicada, mas eles se negaram. Então, está ali, na Revista Espírita. Diz assim: nesse artigo, se não sou atacado senão indiretamente, eu sou na pessoa de todos os que partilham de minhas convicções. Isto, porém, não representaria se vossas palavras não tendessem a falsear a opinião pública sobre o princípio e as consequências das práticas espíritas, cobrindo de ridículo e censurando os que as professam, a que apontais a vindita legal. Sabei, entanto, Senhor, para vosso governo, que dos 5 ou 6 milhões de espíritas que existem atualmente, e lembremos, 1860, a quase totalidade pertence às classes mais esclarecidas da sociedade. Entre seus aderentes, conta-se magistrados, advogados, homens de letras, altos funcionários, oficiais de todas as patentes, artistas, sábios, negociantes, etc. Pessoas que livianamente colocais entre os ineptos. Eu os vi durante minha estada aí. Conversei com eles e me convenci do seguinte: entre eles, muitos maldiziam seu trabalho penoso. Hoje o aceitam com resignação do cristão como uma prova. Muitos viam com ciúme e inveja a sorte dos ricos. Hoje sabem que a riqueza é uma prova ainda mais perigosa que a miséria, e que o infeliz que sofre e não cede à tentação é o verdadeiro eleito de Deus. Sabem que a verdadeira felicidade não está no supérfluo e que aqueles que são chamados os felizes deste mundo também padecem cruéis angústias que o ouro não acalma. Desculpe. Estas palavras
esta mensagem, esta defesa com altura moral que faz o senhor Allan Kardec, daqueles pobres leoneses que tinham sido agredidos, caluniados, merece nossa reflexão, porque ali ele destaca que para provar é preciso demonstrar, não por simples negativas, mas por razões perentórias. Vejamos 9 pontos que ressaltamos eles nestes momentos em que relembramos os nossos mortos-vivos ou vivos mortos. Primeiro, que o ser que pensa em nós durante a vida não pode mais pensar após a morte. Segundo, que se pensa, esse ser que desencarnou não deve mais pensar naqueles que amou. Ou seja, uma mãe que vivia pendente dos seus filhos, um pai preocupado, desencarna e não pensa nunca mais naqueles que amou. Absurdo, meus irmãos. Terceiro, que se pensa nos que amou, não deve mais querer comunicar-se com eles. Imaginem uma mãe que quer saber pelo WhatsApp a cada 5 minutos onde está seu filho. Pelo Instagram. Todos queremos estar conectados, apesar de que não muito comunicados. Mas queremos conectar-nos. Como seria possível que uma mãe, um pai, um irmão, um esposo amoroso não quisesse comunicar mais com a sua amada esposa, com seus afetos? Claro que sim. Claro que os vivos do outro lado da vida querem se comunicar com nós. Quarto, diz Allan Kardec, que deveria provar realmente esse senhor C.M, que se pode estar em toda parte o espírito, não pode estar ao nosso lado. Por que motivo os espíritos poderiam percorrer o universo e negar-se a vir estar com nós naquelas horas de dor ou de alegria? Raciocinemos. Quinto, que se está ao nosso lado, esse familiar desencarnado, não pode comunicar-se conosco. Por que motivo? Talvez porque não somos médiums, porque não temos as percepções desenvolvidas. Mas isso não significa que o desencarnado não possa se comunicar por pensamentos, por emoções, por palavras, por sentimentos, por olhares, por sorrisos, tal qual fazemos quando estamos apaixonados. Basta um olhar. E a gente já entendeu o que o ser amado quer nos dizer. Sexto, que por seu envoltório fluídico, ou seja, o perispírito, o espírito não pode agir sobre a matéria inerte. E para isso, meus irmãos, o grande Dr. Hernani Guimarães de Andrade, quanto provou no campo da materialização, onde através daqueles envoltórios fluídicos dos médiuns, de efeitos físicos, os espíritos se materializavam. Não só isso, apareciam flores, mãos, pés. Por que hoje não acontece isso? Porque a espiritualidade falou. E Emmanuel, especialmente, advertiu a Chico Xavier. Até aqui. Agora, o importante, porque o significado da doutrina espírita, a relevância dela não é fazer efeitos físicos, mover os móveis, bater as portas. Não.
A doutrina espírita é uma doutrina educativa, que vem no auxílio dos espíritos para que voltemos o nosso olhar, o nosso coração aos ensinamentos do Cristo. É uma doutrina libertadora de consciências, de prejuízos, de erros, para que possamos ser assertivos no nosso pensamento, no nosso sentimento, em nosso comportamento moral. Então, aqui Allan Kardec dizia: deverá se demonstrar que o espírito, através do seu perispírito, não pode agir sobre a matéria inerte. Coisa que isso, o espírito realmente pode agir sobre a matéria inerte. Sétimo, que se pode agir sobre a matéria inerte, não pode agir sobre um ser animado. Ou seja, não pode entrar em contato com um médium. E sabemos, graças aos grupos mediúnicos, aos estudos do livro dos médiuns, à preparação moral dos médiuns, à qualificação, que essa tarefa é possível. O espírito se aproxima e pode, através da psicografia, da psicofonia, da incorporação, pode atuar, falar e conversar com os encarnados. Mas é um trabalho delicado. É um laboratório do mundo espiritual. Ninguém entra numa sala cirúrgica sem asepsia, sem conhecimento, sem o preparo. Nenhum de nós está autorizado a fazê-lo. Porque então estaríamos autorizados a exercitar a mediunidade, esse laboratório desconhecido, sem o estudo, sem o preparo, sem o grupo de trabalho sério que deve ser levado. E assim esperamos que seja em todas as casas espíritas, que são casas sérias, as quais conhecem as consequências muito comprometidas quando os médiuns, a tarefa e o estudo não é levado em conta. Mas posso lhes garantir que a Casa de Francisco tem essa tarefa com muita propriedade e seriedade. Oitavo, nos diz Allan Kardec, naquela resposta que ele dava à Gazette de Lyon, que o espírito, se pode agir sobre um ser animado através do seu envoltório fluídico, não pode dirigir sua mão para fazê-lo escrever. Demonstre que não pode. E graças a Deus temos os grandes médiuns da psicografia, dentre eles que a terra brasileira tem nos entregado: Chico Xavier, Raul Teixeira, Divaldo Franco, Ivone do Amaral Pereira, etc. Nono, que podendo fazê-lo escrever, não pode responder às suas perguntas e lhe transmitir seu pensamento. Ou seja, a autonomia, a liberdade das energias espirituais permitem a esse desencarnado mover-se, ir de um lugar a outro, se seu nível evolutivo o permitir, escrever através de um médium psicógrafo, falar através de um médium inspirado, ou incorporar, que não é entrar no corpo, é aproximar-se através da conexão da glândula pineal. Não é a expressão equivocada
de incorporar pode dar a má interpretação. Seria aproximar-se intimamente, transmitir o seu pensamento através de um médium. Então, diz Allan Kardec, quando tiverdes demonstrado ao Sr. C.M. que tudo isso é impossível, por meio dos raciocínios tão patentes quanto aqueles pelos quais Galileu demonstrou que não é o Sol que gira, então vossa opinião poderá ser levada em consideração. A mim bastou provar que tinhais falado do Espiritismo sem o conhecer. Aceitai, Senhor, minhas respeitosas saudações. Allan Kardec. Que maravilha, meus amigos. Trouxe esta página porque destaco a lógica do pensamento, do raciocínio do nosso professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, Allan Kardec. Mas complementamos essa temática da morte com as palavras da Joana de Ângeles no seu livro Após a Tempestade. Diz assim no capítulo Desencarnação, ela fala: não há morte, ninguém se equivoque, só há vida, onde quer que se detenha o pensamento. Da decomposição pestilencial da matéria surgem multiplicadas complexas formas de vida. Morre a lagarta em estólise de desagregação para surgir a borboleta em histogênese admirável. Morre a semente para libertar a planta. Morre o sêmen para formar o corpo. Morre o corpo para que se liberte o espírito que dele se utiliza como de um veículo de enromagem purificadora. Sem dúvida, a morte constitui dor inominável quando arrebata o ser querido, retirando-o da convivência e da ternura dos que o amam. Possivelmente é a dor moto contínuo de maior duração, graças ao apego e valor que se atribuem aos grilhões carnais. A ausência do corpo não impede, porém, a presença do ser, desagregado na forma, não todavia aniquilado na essência. Ninguém sobreviverá sine die enquanto no esgástulo fisiológico. Indispensável considerar que a vida orgânica, iniciada no ovo, se dilui quando cessa a circulação sanguínea por falta de oxigenação. Todavia, a causa que aglutinou as moléculas, ou seja, o espírito, e as transformou, prossegue, agora livre, continuando os rumos que deve vencer. Ninguém é genitor ou filho, esposo ou amigo, afeiçoados por caprichos do acaso. Quando se rompem as argamassas, não se destroem os vínculos superiores que os precederam ao berço e os sucederão ao túmulo. Imperioso considerar, mediante reflexão continuada, a problemática da morte, a fim de que a surpresa decorrente da imantação ao corpo físico não se transforme em rebeldia inútil ou exacerbação dissolvente. Destaco aqui, meus irmãos, as palavras da querida Joana de Ângeles. Não se rompem, não se destroem os nossos vínculos. Esses vínculos eram anteriores a nosso berço e continuarão após o nosso túmulo. E ela diz assim: os seres amados recebem, onde se encontram vivos, após a morte, os dardos da revolta negativa para eles, como as lembranças afáveis do amor. O pensamento é força vital, gravitando no universo. Imã poderoso,
mantém sua própria força e atrai as ondas semelhantes que nele se fixam ou às quais se liga. Olhem aqui a advertência da Joana. Cuidado com o nosso pensamento em relação aos nossos amados mortos. Me relembrei de uma página de Humberto de Campos que fala que quando fazemos comentários desagradáveis ou que consideramos aqueles defeitos dos nossos desencarnados, ele diz que é como que despedaçaram e cortaram a carne de um encarnado sem anestesia. Somado a isso, a impotência do espírito desencarnado de se defender, de se justificar, de trazer as suas razões. Então, meus queridos, neste mês de novembro, relembremos os nossos amados, como diz Joana. Assim, recorda os teus mortos com alegria e ternura, mesmo que isso te pareça paradoxal. A morte não visita apenas o teu lar, passa por todas as portas, invariavelmente. Se amas, conforme dizes, atesta-o com nobreza e não por meio da insensatez. Uma memória que inspira desesperação realmente não foi útil nem nobre. Somente o amor verdadeiro inspira ânimo e confiança, alegria e esperança. Coloca-te no lugar de quem partiu e considera a forma como te sentirias se foras a causa do infortúnio da pessoa que, dizendo amar-te, pensa em fugir, em vingar-se, em abandonar a vida. Covardia nossa seria, meus queridos amigos, querer abandonar a vida para nunca mais encontrar o nosso ser amado. Assim que continuemos a batalha, honrando aquele amor que a pessoa querida nos entregou. Aqueles ensinamentos que nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos nos deram. Honremos a vida. E finaliza Joana dizendo: refletirás melhor e transformarás a dor em flores de alegria, guardando a certeza de que o amanhã fará o teu encontro com quem amas. A vida sempre devolve conforme recebe. Iriza o céu da tua saudade com a luz da oração pelos teus amados imortais. Rompe as algemas da paixão, quebra as peias do egoísmo, organiza o programa de libertação das mágoas, reflete nas dores e quando chegar o teu momento, que nenhuma retentiva te prenda na retaguarda. Vivendo, está se desencarnando a pouco e pouco. Um golpe final resulta de todos esses pequenos morreres que lançam a alma na realidade da consciência livre e indestrutível. Falo aqui, faço uma ressalva do Livro dos Espíritos, que nos esclarece tanto sobre os sonhos, a catalepsia e o desencarne ou a morte. Nos diz Joana, desencarnar é desembaraçar-se da carne. Morrer, literalmente, significa cessar de viver. Do ponto de vista espiritual, porém, morte é vida. E vida no corpo podem... Morte é vida. E vida no corpo pode afigurar-se como morte transitória da liberdade e da plenitude da lucidez. Vive, pois, de tal forma que, advindo a morte ou desencarnação, estejas livre e prossigas feliz. Este é o convite, meus queridos rádio-ouvintes. Esse convite ao consolo,
a esta doutrina que, como diz o Espírito da Verdade, eu sou médico das almas. Eu venho curar essas dores do luto, das doenças. Eu venho consolar os corações que acreditam que o ser está perdido, que o ser amado morreu e que nunca mais o encontraremos. Isso é uma falácia. Eles estão vivos ao nosso redor, mas nós devemos também deixá-los em liberdade, aceitar com resignação este distanciamento social, digamos assim, entre aspas, porque um jovem que sai para estudar no exterior, se a mãe está continuamente chorando e mandando-lhe mensagens pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Face, ele se sente atormentado. Por isso devemos respeitar também esse distanciamento que a lei divina nos impôs. E trabalhar, meus irmãos, trabalhar internamente, visitar, se é possível, naqueles momentos que estamos em desespero, ir até a casa espírita, um passe fluídico, comporá o nosso campo emocional, nosso campo mental, alinhará nossas ideias, dará um refresh no nosso sentimento e assim, com alegria, continuaremos este percurso encarnado, cumprindo com o nosso dever, porque o que faremos por nós, estamos fazendo também em homenagem aos nossos desencarnados. Muita paz, muita luz e que Jesus nos abençoe a todos. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Jesus, quanto agradecimento devemos a Ti. Neste momento, nós estamos aqui abraçados por esses mensageiros em estímulos de comunicação, em estímulos do Teu amor. Emoção nos toca a alma. Possam, Mestre, esses ouvintes sentirem esse amor, transmitindo as energias curativas em que todos nós necessitamos, Mestre. Eles sintam o revitalizar da saúde física, da saúde espiritual, para que as emoções possam florescer, Jesus. Otimismos em esperanças, otimismos na alegria e gratidão pela vida. E nesse Teu consolo, que faz enxugar essas lágrimas, esse Teu consolo que faz a fé mais viva. Possam, Mestre amado, todos eles continuarem o caminho perseverantes, continuarem o caminho com mais sabedoria e o Teu Evangelho como bússola, compreendendo, Mestre, sempre o sentido dessa palavra que nos ensinastes a buscar diariamente o amor. Ampara também a tantos que estão nesses hospitais aqui da Terra, como nos hospitais do plano espiritual, para que, Mestre, nessa dor que leva Jesus à transformação do espírito, possa ser sentida com sabedoria. Possa, Jesus, ser sentida no intuito do progresso, no intuito, Jesus, das curas que levam
mais próximos a Ti e a esse Pai. Com gratidão, vamos agradecer a esse Pai, agradecer a Ti, para que esse final de semana, os dias vindouros da próxima semana, prossigam com as mesmas bênçãos que estamos recebendo neste momento. E a Tua luz continue a clarear, não só os olhos físicos, que vão somente até a retina, essa luz, mas os olhos espirituais, Jesus, que levam as visões ao infinito, quando encontram a Tua verdade e o Teu amor. Pai nosso, que estás nos céus, Pai, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão que fortalece o corpo e ao espírito dá hoje e sempre. Perdoa, Pai, os nossos erros, como devemos nós de perdoar a todos que caminham conosco. E não deixa nenhum entregue às vibrações contrárias. Livra dos males, livra, Jesus, dos perigos, para que a Tua luz conduza a cada passo ao caminho que leva ao Pai. Que assim seja.